Pessoal, estamos ao vivo. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltei aí depois de algum tempo, quero conversar aí com vocês. Quero falar hoje com vocês sobre um tema muito interessante, né? Um tema de certa forma até um pouco polêmico, mas que sempre acaba aparecendo até no consultório, às vezes conversando com os pacientes, que é o seguinte: será que a psiquiatria ela medica demais? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Será que a psiquiatria ela medica muito? Ela medica demais? Ela deixa as pessoas dopadas? Será que esse é o intuito da psiquiatria? Então, gente, assim, no meu ponto de vista, da minha experiência, e enfim, a minha visão ela evoluiu muito depois que eu virei psiquiatra, né? Depois que eu, enfim, entrei para residência e virei psiquiatra, a minha visão ela mudou demais, assim, né? Então eu tinha uma visão antes de ser psiquiatra, como médico, até como acadêmico de medicina. Então a minha visão era justamente essa visão até mais popular, né, de que a psiquiatria realmente ela medicava muito, ela dopava as pessoas. Então essa era a minha visão antes da psiquiatria, tá? Mas depois que eu virei psiquiatra, atendendo pessoas, atendendo pacientes, na verdade, a psiquiatria ela não medica demais. Isso é falso, gente. Isso é falso. É claro que há casos e casos. A gente sabe que tem, enfim, profissionais que às vezes pesam a mão demais, mas o objetivo da psiquiatria não é esse. O objetivo da psiquiatria não é medicar demais. Não é esse o objetivo da psiquiatria. Então isso acaba sendo falso. Então, se a gente for ver, se a gente for seguir a psiquiatria mesmo, o que a psiquiatria nos diz, aí ela não medica demais. Mas é claro que há profissionais que sim, como em qualquer outra profissão. Como qualquer outra profissão, vão ter aqueles profissionais que muitas vezes não vão seguir realmente aquilo que é proposto, pela nossa especialidade. E está tudo certo, mas enfim, a psiquiatria em si, ela não medica demais. E isso é uma crença, às vezes, até dentro dos médicos. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, se a gente pegar transtorno depressivo maior, tá? Vamos pegar transtorno depressivo maior, extremamente comum. Qual seria o tratamento do transtorno depressivo maior? Depende. Depende. Se for um transtorno depressivo maior considerado leve, o tratamento vai ser ou psicoterapia ou medicamento, mas com foco principal na psicoterapia. Então é isso que a psiquiatria nos diz. A psiquiatria não nos diz medica todo mundo. Chegou deprimido, vai medicar. Não é isso que a psiquiatria nos diz. Então, um episódio de exemplo para vocês, tá? Um episódio depressivo leve, a primeira linha vai ser a psicoterapia. Principalmente da abordagem da TCC. Então, não é qualquer psicoterapia também. A gente não vai chegar a indicar, faz uma terapia aí com qualquer psicólogo, com qualquer terapeuta. Às vezes é um terapeuta que nem é psicólogo. A gente nem sabe qual abordagem direito que aquela pessoa trabalha. Então, primeira linha, de maneira geral, tem casos e casos, tá? Mas de maneira geral a primeira linha vai ser a TCC, não é qualquer abordagem de psicoterapia também. Então a TCC com um bom psicólogo. Então essa é a primeira linha, tá? De um transtorno depressivo maior em um episódio leve. Tá? Se for um episódio moderado, a gente vai ver ou medicamento ou psicoterapia, ou um ou outro. Aí se conseguir os 2, melhor. Agora, se for um transtorno depressivo grave, aí sim a gente vai indicar o medicamento como tratamento de primeira linha sempre. Então, para vocês verem, né, como nem sempre a psiquiatria vai indicar medicamento. Vai medicar. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Apesar de que tem muitos pacientes que chegam e dizem: não, eu não quero fazer psicologia, eu não quero fazer terapia. Eu não quero terapia, eu quero medicar. Eu quero um medicamento. Muitos pacientes já chegam com essa demanda muitas vezes. Então muitas vezes isso é da própria pessoa. Assim como tem outros que dizem não. Às vezes tem indicação do medicamento, mas a pessoa diz não quero medicar, acho que não vai me fazer bem o medicamento. Então tem casos e casos. Mas a nossa indicação às vezes ela acaba sendo muito clara. Agora imagina só, uma boa psicoterapia, um bom atendimento em psicoterapia, quanto que não sairia em termos financeiros? Nem todo mundo tem essa disponibilidade para pagar. A psicoterapia não está tão disponível assim no SUS.
Então, se a gente for ver muitas vezes o valor do tratamento, tu fazer uma psicoterapia semanal com um bom psicólogo, que vai cobrar caro pela sessão muitas vezes, tu vai pagar às vezes mais de R$1.000 por mês esse tratamento. E tu compara isso com um medicamento, que às vezes vai te custar aí muito menos por mês. Então, às vezes, até pesando isso, a gente acaba indo para o medicamento, mas nem sempre essa é a principal indicação. Nem sempre essa é a principal indicação. Outro ponto muito importante, o tratamento psiquiátrico nunca vai ser só medicamento. Nunca vai ser só medicamento. Ele vai envolver mudança de estilo de vida, mudança comportamental, mudança nas relações. Então o tratamento nunca vai ser só o medicamento. Apesar que tem pacientes que focam só no medicamento. Mas a gente sabe que nunca vai ser só isso. É muita coisa às vezes que gerou aquele adoecimento da pessoa, né? Muitas vezes a gente não sabe, às vezes o transtorno surge porque surge, mas muitas vezes tem fatores ali, né, que a gente consegue perceber, ou não que geraram, mas que estão perpetuando às vezes o transtorno, estão perpetuando os sintomas. Então só um exemplo extremamente comum, para vocês verem como nem sempre a psiquiatria vai indicar o uso de medicamento. Tá? Outro exemplo, eu estava conversando há um tempo atrás com uma psiquiatra que é psicanalista, tá? Nada contra, gosto muito de psicanálise, tá? Já estudei psicanálise, acho muito interessante alguns insights aí da psicanálise. Mas essa psiquiatra, ela estava conversando comigo sobre o caso de um paciente que, enfim, que ela atendeu e tal, e que o paciente tinha tido um término de relacionamento recente, estava muito mal, e ela, enfim, falou para mim que, olha, eu não gostaria de medicá-lo, mas é o que a psiquiatria nos diz, então eu deixei um antidepressivo. Então, na verdade, não é isso que a psiquiatria nos diz. Não é isso que a psiquiatria nos diz. Digamos que um episódio recente, enfim, término, separação, algo mais nesse sentido. Bom, um transtorno de estresse agudo, ou até um transtorno de adaptação. O tratamento de primeira linha não vai ser medicamento, vai ser psicoterapia. Esse é o tratamento de primeira linha para esse tipo de transtorno, para esse tipo de sintoma. Então não é um medicamento, então nem sempre a psiquiatria vai nos dizer para a gente medicar. Agora, se a gente for medicar, é bom que a gente medique da dose correta, pelo tempo correto, porque é muito comum que tenham subdoses também. Aqui eu estou falando dos extremos, né? Então tem aqueles psiquiatras, né, ou profissionais, enfim, às vezes nem são psiquiatras, mas profissionais que medicam muito, que deixam a pessoa realmente muito sedada e tudo mais, não é o nosso intuito. Assim como tem muitos profissionais que usam subdoses, que também não vão ser benéficas, que também vão perpetuar sintomas, também vão dificultar essa melhora da pessoa. Então, se o medicamento for indicado, que seja bem indicado, pela dose correta e pelo tempo correto. E como eu falei, nunca vai ser só medicamento. Mas enfim, só queria compartilhar um pouco essas ideias aí com vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso, né? Se vocês já tiveram experiência sobre isso. E é isso, gente. Tamo junto. Logo mais eu volto aí de novo pra gente falar mais um pouco. Até mais.